Oi, pessoal. Bom, dando continuidade aos nossos exemplos, agora eu vou falar do termopar. Se vocês verem lá no calendário, né, que eu tinha passado, o cronograma, tinha colocado termopar para a semana que vem, mas aqui ele faz bem mais sentido porque ele envolve um conceito aí de resistência, né, é meio similar aí, vamos dizer assim. Então, como que funciona o termopar, né? Ele não vai ter nenhuma conexão com uma tensão, né? Uma fonte de tensão. Ele não vai ter uma tensão aplicada a ele, tá? Ele vai ser simplesmente a conexão entre dois metais, né, sem nenhuma fonte externa. Foi descoberto, né, que a conexão de dois metais com temperaturas diferentes nessas conexões aqui, elas geram uma diferença de potencial, portanto gerando uma corrente, né? Então, se você põe aqui um amperímetro e põe uma temperatura diferente nessa conexão, né? Diferente dessa conexão, você vai ter uma tensão gerada e, portanto, uma corrente aqui nessa conexão entre esses dois metais conectados, tá? Esse efeito tem o nome da pessoa que descobriu, né, que é o Seebeck. Então, o efeito Seebeck é a produção de uma diferença de potencial, né, ou seja, uma tensão elétrica, entre duas junções de condutores. Então, a gente tem uma junção aqui e outra junção aqui. Pode ser semicondutor também, tá? De materiais diferentes quando elas estão a diferentes temperaturas. Então, esse fenômeno é chamado de força eletromotriz térmica, ok? Mas como que a gente monta o termopar, então? Ele vai ter uma junta de medição, que é a junta onde é colocado no ambiente ou no processo a ser medido, então, num forno, né, no líquido, enfim. E aí as outras pontas elas ficam em aberto. Aqui, ó, fica em aberto. E aí aqui a gente vai colocar um medidor, ok? E vai gerar uma tensão da faixa de milivolt aí. Só que essa tensão que é gerada aqui de milivolt, ela pode ser relacionada com a diferença de temperatura que está aqui para com o ambiente, né? Que é uma referência que a gente vai ter, tá? Então, essa diferença de temperatura, ela vai ser medida olhando essa pequena diferença de potencial gerado aqui, que já é suficiente para fazer a medição da temperatura, porque esse material aqui ele aguenta grandes temperaturas, né? Então, a gente vai querer medir a ordem de grandeza, né? Está a 300 graus Celsius. A gente não vai querer saber exatamente até 300 ou 301, né? Não faz tanta diferença assim, ok? Então, para o nosso caso, vai servir aqui para a gente. Então, a gente vai ter um processo industrial rolando aqui, né? A gente vai botar o termopar com a junta de medição aqui, ou junta quente também é chamada, e a gente vai fazer a medição dessa diferença de potencial que vai estar medida aqui, né? Então, microvolt, milivolt, tá? E vai ser relacionado com a temperatura. Então, essa relação, ela é padronizada. Eu falei ali que, né, pode ser material semicondutor, mas a padronização é entre dois metais. Então, vai ser cobre e níquel, né? A gente tem ali vários tipos, tá? Vocês podem depois pesquisar. Eu não vou ficar falando qual tipo que é qual, até porque vai depender da aplicação, tá? Porque cada um vai conseguir uma temperatura diferente, né? Vai ter uma resolução diferente, a geração de potencial diferente. Então, é ali que você vai ter que definir qual é o termopar que você vai utilizar. Mas isso basta você ler também o datasheet e aí definir, né, através disso qual você vai selecionar. Então, o vídeo apresenta o funcionamento aqui do termopar na descrição. Também tem vídeos para outros links, tem links, né, perdão, para outro material complementar, né? Caso você queira saber mais,
sugiro que você dê uma olhada lá. Vai ter, né, os tipos, né, de termopar, mas aqui para a gente isso não vai interessar, ok? O que eu preciso que você entenda é que ele não tem a necessidade da fonte externa, ok? E como ele funciona, né? Mas ali a hora que você for decidir a sua aplicação, aí você já vai saber como um termopar funciona e como você pode entender ali o datasheet, né? Quais materiais que os o par, né, de metais vai ser, e aí como que qual a temperatura que ele vai aguentar e qual faixa de medição ele vai medir, né? Então tudo isso vai estar no datasheet, ok? Agora a gente vai passar para um outro tipo de sensor resistivo, é o último, que é o extensômetro, né, também chamado de strain gauge. O extensômetro ele é um condutor fino que é colocado sobre uma folha de suporte. Então, aqui a gente tem o desenho dele, tem uma folha, né, que é essa parte mais alaranjada aqui no fundo, tá? Então, isso aqui é a parte do strain gauge. E ele tem esse fio que faz esse zigue-zague aqui, que é o fio resistivo, ok? Aqui está marcado, né, fio resistivo de Constantan, mas ele pode ser feito de outros materiais, né, que são composições aqui, são misturas de metais, ok? E aí, o que acontece? Foi descoberto também que, acho que até pelo próprio Constantan aqui, que existe uma relação linear entre a expansão linear de um condutor e sua resistência elétrica. Ou seja, a hora que você distende essa fita, né, ou deforma ela um pouco, né, para cima ou para baixo, ela vai ter uma deformação e aí a resistência ela vai se alterar linearmente com essa deformação. Ok? Então a gente observa a deformação do extensômetro e faz uma relação com a resistência dele. Então por isso que a gente tem esses terminais aqui, né, que a gente vai medir qual que é a resistência do extensômetro. Então como foi a variação dele, certo? E aí a gente consegue relacionar com a deformação. Então essa base nessa fita, ela é grudada mesmo na peça que vai sofrer a deformação. Então aqui a gente tem vários tipos, né? A gente tem aqui, ó, 4 extensômetros grudados aqui na barra, vai ter uma deformação aqui para baixo. A gente consegue ver como que eles deformaram, ok? Então aqui tem nessa peça circular tem aqui dentro e aqui fora, né? A gente consegue ver como que vai ser a compressão, aqui também, certo? Então, a gente consegue medir as deformações a partir desse material aqui que é colado, né? Desse sensor que é colado. Então, a gente vai ter essa variação, né? Então, a deformação ela é proporcional à variação da resistência sobre a resistência, né? Então, é uma relação da variação da resistência pela resistência original e tem um fator de sensibilidade, né, que vai relacionar essa relação aqui de resistências com a deformação, certo? A gente vai ver então como que a gente monta o esquema elétrico aí, porque a gente não vai fazer aquele esquema elétrico do funcionamento básico lá que a gente viu no vídeo passado. A gente vai fazer utilizando uma ponte de Wheatstone, ok? O que a gente pode deduzir aqui? Que a tensão de saída, que é medida entre os pontos centrais aqui, ela é 1/4, tá, da variação R1, né? Porque se R1, R2, R3, R4 forem todos iguais, né? A gente vai ter que as variações vai nos dar a relação da saída aqui, ok? E aí a gente tem que a relação da saída pela entrada ela vai ser igual à relação da soma das deformações, ok? Então aqui que a gente vai brincar, né? A gente vendo que
a gente pode trabalhar com essas 4 deformações aqui. Todos eles podem ser strain gauge, não precisa ser um só e os outros serem fixos. Pode ser dessa maneira, tá? Mas, como eu mostrei aqui, né, a gente coloca 4, né, porque aí a gente consegue medir a deformação em vários pontos para ter uma redundância, para a gente saber o comportamento em vários pontos aí da deformação. Tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de como que a gente faz a montagem, né? Então, por exemplo, aqui é uma chapa que está sendo esticada, né? Então, uma chapa que está sendo esticada, a gente gruda o strain gauge aqui na direção. Então, veja que a direção do fio resistivo aqui, né? Está na mesma direção da deformação que você está querendo medir, né? E a conexão dele, ele tem um R, aqui esse R tem que ser igual ao R nominal do extensômetro, ok? Então a gente tem essas resistências, e aí sim a nossa relação da saída pela entrada vai ser o fator de sensibilidade dividido por 4, ok? Porque só esse que está se deformando, os outros ficaram constantes. Então a gente não tem nada se modificando aqui. Então por isso que ficou dividido por 4, tá? E aí quando tem a deformação aqui, a gente consegue fazer essa relação. E aqui, ó, nesse caso, a gente colocou um extensômetro na direção e o outro na direção perpendicular. Então, o que, que a gente está medindo aqui? Ó? A gente tem o fator de Poisson, né? O coeficiente de Poisson aqui. Então, 1 mais o coeficiente de Poisson vezes a deformação. Aí a gente colocou eles montados aqui nas posições R1 e R3. Né? A gente está somando essas duas resistências aqui. Tá? Quando a gente colocar, então, 2 em paralelo, a gente está tendo que colocar nessa posição aqui, tá? Porque a gente vai somar essas duas... porque a gente quer somar, né, as deformações. Porque nesse caso aqui, seria negativo, ok? Seria negativo, porque quando você estica, ele diminui, né? O coeficiente de Poisson, ele diz isso. A hora que você está esticando uma chapa, no outro sentido ele vai comprimir, ok? Mas como a gente quer mais, a gente quer somar, por isso que a gente colocou nessa posição aqui. Mas como a gente aqui quer somar em paralelo, aí a gente coloca do lado oposto dessa formação da ponte de Wheatstone, ok? E aí fica o Kg dividido por 2, porque os outros dois estão constantes, tá? E aí se a gente duplicar, né, esse aqui o 4 é o dobro do 2, né? Aí a gente coloca um aqui e outro aqui, que são esses dois, certo? E esses dois aqui a gente coloca no lado oposto da ponte, certo? E somamos também. Então, veja que tem todas essas formações aí, essas montagens que você pode fazer utilizando o extensômetro para poder definir as deformações. Para torção, a gente coloca os extensômetros a 45 graus. Então, a gente tem aqui, né, um eixo e os extensômetros a gente coloca a 45 graus em relação ao horizontal aqui. Então, a gente coloca dessa maneira, tá? E aí aqui a gente tem até as indicações, né? Quem é R1, R2, R3, R4. Aqui fica, né, R1, R2, R3, R4, tá? A gente tem aí as composições dele. Aqui na barra também tem essas formações aqui. Então, o R1, strain gauge aqui em cima. Aí o 2, né, a gente coloca aqui embaixo, porque a hora que você empurrar para baixo, um vai ser positivo e outro vai ser negativo, ok? E quando a gente tem os 4, fica dessa maneira aqui para você ver a deformação dos 4, né? Você soma todas as deformações, ok? Então, de extensômetro é isso. Ele vai servir aí para você identificar principalmente, né, as deformações, mas também tem aplicações para medir, por exemplo, vibração, né? Então, se você está numa
barra dessas aí, né, ele vai vibrar, então você não precisa ver só a própria deformação, mas também como que ele se movimenta, ok? Ele é aplicado em células de carga, então você quer ver o peso de de algum objeto, né, uma balança, você pode usar a célula de carga. Ele vai ser um extensômetro, né? Vai ser um esquema que a hora que faz peso, ele deforma e aí você faz uma relação, né? Porque você sabe o componente da célula de carga ali. Então, quanto ele deforma para uma determinada pressão, certo? E aí você sabe qual que é o peso, dá para fazer essas relações, tá? Então, esses sensores, eles vêm prontos, tá? Essa célula de carga que eu estou falando, né, você vai ter ali já a relação direta, né, quando o peso com a voltagem. Não precisa saber exatamente o funcionamento. Mas, para medir deformação, geralmente você compra o strain gauge mesmo, né, você faz toda essa montagem aí que eu estou falando, certo? Acho que daqui era isso. Aí eu vou passar agora para sensor capacitivo, ok? Até mais, pessoal.